Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu trago o testemunho da Amanda. Como que uma menina que cresceu na igreja, cercada de amor, de oração, terminou vendendo o próprio corpo numa boate de striptease e com uma arma apontada para a cabeça? Fica comigo até o fim porque o caminho que levou a Amanda até ali começou com uma bobeira que muita gente ignora e você precisa saber o que é para proteger a sua família, ok? Vamos começar. Pastor, tudo começou na minha infância. Eu cresci num lar muito abençoado, um lar realmente cristão. Os meus pais são da Colômbia, de Bogotá, mas eles migraram para o Brasil há muitos anos e eles se estabeleceram em Brasília. E foi lá que eu e a minha irmã nascemos e fomos criadas. A nossa infância inteira foi cercada pelo Evangelho, e tudo que eu conseguia me lembrar era de Jesus. Os meus pais nos levavam à igreja todo santo domingo, e eu me lembro perfeitamente de como a minha mãe me vestia, como ela colocava as mesmas roupas em mim e na minha irmã, tudo combinando com os sapatos arrumados. Eu amava ir para a salinha das crianças, o ministério infantil. Ali a gente aprendia sobre Jesus, a gente fazia brincadeiras, desenhava e a gente cantava os corinhos da igreja. Essa era a minha parte favorita. Eu acredito que foi ali que a música começou a criar raízes na minha vida, até porque o meu pai também era músico e líder de louvor. E a gente vivia cercado pelos irmãos da igreja que iam na nossa casa, a gente ia na casa deles e a gente sempre viajava para retiros espirituais. Ou seja, eu vivia dentro de uma bolha de amor, de proteção. Mas eu fui crescendo, o tempo passou e então eu entrei no ensino fundamental. E foi exatamente ali, pastor, que o inimigo começou a armar ciladas para minha vida, sem que eu fizesse a menor ideia. Eu me lembro de um dia em que eu estava na aula de biologia e eu me sentei do lado de um rapaz muito quieto. Ele era muito diferente de todo mundo. Ele se vestia todo de preto, usava uns anéis e colares estranhos, com símbolos ocultistas. Mas eu era só uma menina da igreja e eu não sabia o que era aquilo. Eu percebia que aquele moço era muito isolado, sozinho, e algumas crianças da sala começaram a fazer bullying com ele, a zombar dele. E aquilo começou a me incomodar profundamente. Teve um dia que eu não aguentei. Eu me levantei e eu comecei a defender ele. Eu falei para os outros o seguinte: deixe ele em paz, pare de implicar com ele. E então ele viu aquilo, ele viu que eu me importava e acabou se aproximando de mim por causa disso, já que ele mesmo não conseguia se defender. Eu sentia muita compaixão por ele, sabe? E por causa desse gesto, a gente acabou se tornando amigo. Ele começou a se abrir comigo, a contar sobre a família dele, os seus gostos, e quanto mais ele ficava à vontade, mais sombrias as nossas conversas se tornavam. Sabe, às vezes a nossa boa intenção, se não tiver discernimento, vira um prato cheio para o inimigo. Aquele isolamento dele escondia algo muito mais pesado do que eu podia imaginar. E a minha compaixão, que parecia uma virtude, virou na verdade a brecha perfeita que o diabo precisava para entrar na minha mente. Até que um dia, do nada, ele me confessou que ele era um bruxo praticante. Eu fiquei olhando para ele sem entender nada. Tudo que eu conhecia na vida era Jesus. Então eu perguntei: o que é isso? Me explica, o que isso significa? E ele respondeu: bem, eu pratico bruxaria. Eu já tinha ouvido falar essa palavra em algum lugar, mas aquilo aguçou a minha curiosidade. Eu perguntei o que ele fazia, como funcionava, e ele começou a responder as minhas perguntas e ele percebeu o meu interesse. E sabendo que eu estava curiosa, ele começou a trazer livros para a escola. Livros pesados, sombrios, livros de feitiços, manuais sobre o terceiro olho, coisas de necromancia para falar com os mortos. Ele me explicou também sobre horóscopos. E eu nunca mais vou me esquecer do dia em que ele olhou para mim e disse: e esta aqui é a Bíblia. E ele me entregou, sabe o quê? A Bíblia satânica. Eu nunca vou esquecer daquilo. A capa parecia bonita, tinha um aspecto misterioso, obscuro. Eu olhava e não conseguia acreditar. Tudo aquilo era novidade para mim, porque eu só conhecia a Bíblia da igreja, e tudo aquilo era muito novo. Irmãos, aquela foi a armadilha que o inimigo usou para me confundir, para me desviar de Deus através da curiosidade. Eu sempre fui uma menina muito curiosa, eu queria saber o porquê de tudo. Então ele olhou para mim e disse: toma, pode levar para casa, fica com esses livros. Então eu peguei aqueles livros, enfiei no fundo da minha mochila e fui para casa. Eu comecei a ler escondida no meu quarto. No fundo da minha alma, eu sabia que aquilo era errado, tanto que eu escondia desesperadamente dos meus pais.
E por causa disso eu comecei a nutrir uma raiva terrível do meu pai e da minha mãe, porque eu achava que eles tinham me criado numa bolha, que eles queriam me esconder o mundo, que eles não queriam que eu soubesse de nada além de Jesus. E eu ficava revoltada pensando, por que eles nunca me falaram sobre bruxaria? Por que eles nunca me alertaram sobre feitiçaria e essas coisas? Por que eu tenho que descobrir isso na escola? Aquilo me fez me sentir ignorante, muito boba perto dos outros. E o meu colega de escola até riu da minha cara uma vez, dizendo, como assim você não sabe o que é isso? E eu realmente me senti humilhada por não saber dessas coisas. Então eu abri aqueles livros e de repente um medo começou a tomar conta de mim. Eu sentia, sabe, aquele arrepio e eu fechava o livro correndo. Mas por alguma razão espiritual que eu não entendia, quanto mais medo eu sentia, mais eu me conectava com aquelas páginas. Era como se os livros tivessem vida e quisessem que eu os lesse, me atraindo para aquele erro. Olha como o pecado funciona, irmãos. Ele te assusta no começo, mas depois ele te amarra pela sua curiosidade, pelo seu fascínio. A gente acha que tem o controle, mas a gente já está preso. Era uma força magnética, era uma força maior do que eu, aquela curiosidade me prendia muito. E quanto mais eu lia, mais as coisas ficavam sinistras e mais interessada eu ficava. Eu confesso que fiquei obcecada pelo ocultismo, por feitiços, por rituais, por projeção astral. Eu comecei a estudar sobre garotas que se tornaram bruxas. Aquilo tudo foi uma cilada gigantesca. E para piorar, naquele mesmo período, lançaram um filme no cinema que virou uma febre entre os jovens, e ele se chamava Jovens Bruxas. Era a história de 4 adolescentes em uma escola que mexiam com bruxaria. Olha a coincidência. E todo mundo na escola só falava disso. Eu assisti aquele filme e, irmãos, hoje eu sei que os nossos olhos são o portal da nossa alma. E por ter assistido aquilo, eu fui arrastada ainda mais para o fundo. Eu comecei a consumir filmes de terror, a querer ler mais e mais, a mergulhar de cabeça. Na tela, eles faziam a bruxaria parecer algo incrível, descolado, poderoso. Eu assistia e aquilo alimentava a minha obsessão. Eu voltava para a escola com muito mais perguntas para o meu amigo e ele sempre tinha as respostas na ponta da língua. Mal eu sabia que ao abrir aquela porta, eu estava escancarando a minha vida para o espírito do medo e do vício. Pouco tempo depois, estávamos no refeitório da escola e esse amigo meu trouxe um pedaço de papelão. Ele mesmo tinha desenhado um tabuleiro com o nome Ouija, aquele jogo para invocar espíritos. Ele começou a mostrar para a gente como funcionava e os alunos foram se juntando ao redor da mesa. Ele então colocou um lápis no meio e o lápis começou a se mexer sozinho. Eu olhei aquilo e eu pensei, isso é loucura, esse garoto está mexendo o lápis com as mãos, não é possível. Mas no fundo, aquilo me intrigou de um jeito absurdo. Eu perguntei o que era e ele me falou, olha, isso aqui é só um pedaço de papelão que eu fiz, mas o jogo de verdade, o jogo de madeira, ele é vendido nessas lojas de brinquedos grandes. E naquela época, a gente ia muito no Walmart, que ficava lá perto de casa, lá em Brasília. Na minha casa, eu e a minha irmã tínhamos uma coleção enorme de jogos de tabuleiro, aqueles clássicos de criança. Os meus pais sempre compravam pra gente brincar. Então, com a maior cara de pau, eu cheguei nos meus pais e fiz um pedido. Eu falei pra eles, pai, mãe, eu queria comprar um jogo de tabuleiro novo que saiu. E eles, na maior inocência do mundo, eles disseram, tudo bem, minha filha. Eles me levaram no Walmart, achando que era só mais um brinquedo inocente para nossa coleção, e para ser sincera, até eu tentava me convencer de que aquilo era só um jogo normal. A gente chegou lá, compramos o tabuleiro Ouija e levamos para casa. Os meus pais não faziam a menor ideia do que era aquilo, até porque a caixa ficava na seção infantil, parecia um brinquedo qualquer. E na nossa igreja, infelizmente, ninguém nunca tinha perguntado sobre isso, ninguém tinha nos alertado sobre esses jogos perigosos. Então, eles compraram sem desconfiar de absolutamente nada. No começo, eu não joguei logo de cara. Eu esperei um dia em que eu chamei uns amigos em casa e decidimos testar o tabuleiro. Eu me lembro que a minha irmã mais nova não quis chegar nem perto. É impressionante como ela já tinha discernimento espiritual desde pequena. Ela olhou para aquele tabuleiro e ela disse, tá amarrado em nome de Jesus, eu não gosto disso, eu tô sentindo uma energia muito ruim com esse jogo. E eu, na minha arrogância de irmã mais velha, eu apenas ignorei e eu falei, cala a boca, você não sabe de nada. Nós então jogamos naquela tarde e eu fiquei completamente fascinada. Mas o pior aconteceu naquela mesma noite.
Eu fui dormir e eu tive um sonho muito nítido. No sonho, uma voz me dizia o seguinte: jogue sozinha, você não precisa dos seus amigos não, você pode jogar isso sozinho no seu quarto. E no dia seguinte, assim que eu cheguei da escola, eu peguei o tabuleiro debaixo da cama e eu comecei a jogar sozinha. Irmãos, a partir daquele momento virou uma obsessão doentia. Eu criei um elo espiritual com aquele objeto. Eu não conseguia parar de pensar no tabuleiro por um segundo sequer. Na escola, minha mente voava pensando naquele jogo. E olha o cúmulo da hipocrisia e da cegueira espiritual. Eu continuava servindo no coral da igreja. Eu subia no altar, cantava hinos para Deus, mas enquanto a minha boca pronunciava as palavras de louvor, a minha mente estava presa naquele tabuleiro. Era como se ele estivesse me chamando pelo nome. Na verdade, eu estava sendo possessa por aquele jogo. Eu corria para casa para me trancar no quarto e jogar. Eu não entendia que a cada movimento daquela peça, eu estava abrindo portais demoníacos na minha vida. Eu abria as portas para o espírito do vício, do medo crônico, da ansiedade e das crises de pânico que foram ficando cada vez mais frequentes. A minha vida virou um buraco sem fundo, um caminho sem volta. A gente acha que dá para equilibrar as coisas de Deus com as coisas do mundo, irmãos, mas a Bíblia mostra que não dá para servir a dois senhores, ou a gente é de Deus ou não é. E então as madrugadas foram se tornando um inferno, uma prisão terrível que eu não controlava mais o que entrava e o que saía da minha mente. As coisas que aconteciam naquele quarto eram bizarras. Quando eu jogava sozinha, a agulha começava a ditar perguntas bizarras para eu fazer. Teve momentos em que o tabuleiro começou a soletrar palavras em uma língua totalmente desconhecida, que depois eu percebi que parecia latim, umas línguas estranhas e antigas, e as mensagens começaram a ficar macabras. É por isso que eu não recomendo esse jogo para absolutamente ninguém. Tome muito cuidado com esse tipo de jogo. Teve um dia que o tabuleiro começou a dizer coisas como: você precisa ajudar tal pessoa que já morreu, a alma dela está presa e sofrendo, ela precisa que você faça algo para libertá-la. E sabe como ele formava essas frases? Unindo de letra em letra. Irmãos, eram coisas pesadas, horríveis. E logo depois disso eu comecei a sofrer de paralisia do sono quase toda noite. Eu acordava no meio da madrugada, com o corpo totalmente travado, sem conseguir mover um dedo. E eu sentia nitidamente uma mão pesada e gelada cobrindo a minha boca e o meu nariz, me sufocando. Eu tentava gritar e não saía som nenhum. E eu comecei a ver vultos pretos se movendo pelas paredes do meu quarto. Eu ouvia vozes sussurrando no meu ouvido e eu tinha pesadelos terríveis. Teve uma noite, para vocês terem noção, eu vi uma marca de pegadas afundando no meu colchão, como se alguém invisível estivesse subindo na minha cama. E a cama começou a chacoalhar com muita força, e o pior, eu não tinha coragem de chamar os meus pais, e eu ficava com medo deles me proibirem de mexer com esse jogo. Mas teve uma noite que eu me lembro começou a escurecer, e eu comecei a ficar com muito medo de dormir, e eu então decidi me abrir com a minha mãe. Eu falei para ela tudo o que estava acontecendo e ela me disse: minha filha, sempre que você ficar com medo, repita com fé essas palavras: Deus me ajuda, Jesus me cobre com o teu sangue, eu repreendo todo o mal. Só que naquela hora eu estava chorando muito e eu comecei a falar para minha mãe: mãe, mas você não está entendendo, o medo é grande demais, deixa eu dormir aqui com você hoje. E ela sempre deixava, mas eu não podia morar no quarto dela para sempre. E uma noite a paralisia veio com uma fúria terrível. Eu sentia que eu ia morrer asfixiada. E no limite do meu fôlego, eu lembrei do que a minha mãe falou e eu mentalizei com toda a minha força: Jesus, me ajuda, me cobre com teu sangue. Irmãos, naquele mesmo milésimo de segundo, o peso sumiu. O quarto ficou um silêncio absoluto e aí eu respirei fundo e pensei: meu Deus, funciona mesmo. Quando eu falo o nome de Jesus, eles têm que sair. Olha o poder que há no nome de Jesus, irmãos. Até a pessoa mais cega espiritualmente falando, como era o meu caso, percebe que o poder de Deus é muito maior do que o inimigo. Mas a minha carne ainda estava presa no pecado. Eu não mudei de vida ali e a situação então foi piorando muito. Até que o dia do basta chegou. Eu estava no quarto jogando com aquele tabuleiro quando a peça começou a se mexer rápido e formou uma frase que dizia assim: eu quero que você mate a sua mãe, o seu pai e a sua irmã. Depois disso você vem com a gente. Naquela hora eu tomei um susto tão grande. Eu não sabia se realmente eu tinha lido aquilo ou se era coisa da minha cabeça. O sangue sumiu do meu rosto e eu disse: de jeito nenhum, chega.
Eu peguei aquele tabuleiro com as duas mãos, eu quebrei ele no meio com toda a minha força e eu comecei a gritar e a xingar aquele jogo. A minha irmã ouviu a barulheira, ela abriu a porta do quarto e tomou um susto. Ela falou: "O que está acontecendo com você? Você está ficando louca? Você está possessa? Você está dando brecha pro diabo? Eu vou contar tudo para minha mãe." E eu gritei de volta: "Cala a boca, não me enche o saco." Eu juntei os pedaços do tabuleiro, eu passei correndo pela sala, eu fui até o quintal e eu joguei direto na lata de lixo da rua. Eu não contei nada para os meus pais, eu tentei abafar o caso. E no dia seguinte eu fui para a escola com o coração mais leve, achando que eu tinha me livrado daquela maldição. Mas por incrível que pareça, você acredite ou não, quando eu voltei para casa de tarde, eu senti o meu corpo congelar. O tabuleiro estava lá, perfeitamente inteiro, ele estava bem em cima da minha cama. Eu não sei explicar, mas alguém ou alguma força sobrenatural tinha pegado aquilo do lixo e colocado de volta no meu quarto. Ali eu achei que eu estava ficando louca de vez, eu achei que a minha mente estava pregando peças em mim. Eu corri para falar com a minha mãe, mas dessa vez ela achou que era paranoia minha. E sabe o que mais me impressiona? A minha mãe não quis saber do jogo, ela não perguntou o que era, ela nem desconfiou. E então, desesperado e morrendo de medo, eu entendi que aquele tabuleiro e os livros de bruxaria estavam interligados por uma força maligna. Eu peguei tudo, levei para os fundos e taquei fogo. Eu falei: "Eu vou queimar tudo isso aqui até virar cinza." E enquanto as chamas consumiam os livros e a madeira, eu senti um alívio muito grande, mas era uma falsa paz, porque mal eu sabia que a retaliação do inimigo viria naquela mesma noite. Eu acordei com a cama sendo sacudida com uma força muito grande e ninguém lá em casa acordou. Até que então eu gritei: "Deus, me ajuda, me salva!" E mais uma vez os demônios me soltaram e eles foram embora. Depois desse dia, as paralisias do sono continuaram, mas elas foram ficando cada vez mais raras porque sempre eu clamava pelo nome de Jesus. E a gente sabe que o demônio tem medo dele. Só que, em vez de eu entregar a minha vida para Jesus de verdade, eu me tornei uma adolescente extremamente rebelde. Eu comecei a faltar das aulas, eu passei a andar com más companhias, eu conheci as bebidas alcoólicas e logo eu fui apresentado às drogas. Eu respondia de forma muito agressiva para os meus pais, eu batia a porta, eu gritava. A nossa casa, que antes era um pedaço do céu, agora virou um inferno porque tinha tanta discussão. Eu brigava com a minha irmã de sair no tapa. O caos se instalou na nossa família. Chegou um ponto em que eu não ligava para mais nada, nem para os estudos, nem para o meu futuro, nem para aquela dor que eu estava causando lá em casa. Eu andava na rua me sentindo a poderosa, a blindada, com mar de criminosa. É isso mesmo. Eu comecei a arrumar briga na escola por qualquer motivo e eu acabei sendo expulso de 2 colégios por agressão. E foi nessa época de pura rebeldia que eu conheci um rapaz que mudaria minha vida para pior. Ele foi o meu primeiro namorado. Os meus pais descobriram e tentaram intervir. Eles falaram: "Minha filha, você é muito nova para namorar. Esse rapaz não é uma boa influência. Termina isso logo." Mas eu era cega, eu estava teimosa. Eu fingi que tinha terminado, mas eu continuei o relacionamento pelas costas deles. E vendo que a situação comigo em Brasília estava insustentável, estava caótica, os meus pais decidiram tomar uma atitude radical. Eles planejaram mudar toda a família para o interior do Rio Grande do Sul, para uma cidadezinha bem pequena chamada Vacaria. Nós nos mudamos bem no meu primeiro ano do ensino médio. Irmãos, eu e minha irmã odiamos aquele lugar com todas as nossas forças. A cidade era linda e hoje eu entendo que os meus pais só queriam o nosso bem, mas para a gente foi um choque muito grande. A gente saía de casa e a única coisa que a gente via era cachorro, galo, cavalo, pastos. Era um universo totalmente diferente da capital. Eu me sentia isolada daquele mundo, o que só fez a minha revolta e o meu namorado distante aumentarem. Mesmo longe, eu mantinha um relacionamento com meu namorado que tinha ficado lá em Brasília. E passaram-se alguns meses e uma amiga da minha antiga escola, que estudava no mesmo colégio dele, me ligou. E ela falou o seguinte, ela foi muito direta: "Olha, Amanda, eu vi o seu namorado com uma outra garota. Ele tá te traindo. Abre os teus olhos." E naquela hora, o meu mundo desabou. Eu liguei para ele possessa de raiva. Ele tentou negar, mas eu joguei tudo na cara dele e terminei o namoro. Eu fiquei completamente devastada, com o coração em pedaços. Ele era o meu primeiro amor, ou pelo menos o que eu achava que era amor na adolescência. E para tentar esquecer a dor da traição, eu comecei a sair com umas garotas que eu conheci naquela região. Nós fomos no shopping e de lá nós esticamos para uma festa que estava rolando à noite. Ali comecei a beber para afogar as mágoas.
E no meio da festa, a rodinha se formou e passaram um baseado de maconha. Eu já tinha fumado outras vezes, mas aquela noite foi bizarra. Assim que eu dei os primeiros tragos, o efeito veio de um jeito que eu nunca tinha experimentado. Tudo começou a se mover em câmera lenta, como se o tempo tivesse travado. Eu olhava para os lados e eu via minhas amigas triplicadas, como se tivesse 3 de cada uma. A minha voz sumiu e eu comecei a arrastar as palavras sem conseguir falar direito. E de repente o meu coração disparou de um jeito assustador, parecia uma bateria de escola de samba dentro do meu peito. Bum, bum, bum. O som ecoava dentro da minha cabeça e eu conseguia ouvir as batidas nítidas no meu ouvido. E para piorar, aqueles vultos pretos do meu passado voltaram a aparecer nos cantos do salão. Desesperado, eu cambaleei até o banheiro da festa e eu joguei água fria no meu rosto, tentando me convencer de que era só uma coisa passageira, era só um susto. Quando eu voltei para o meio da pista, eu senti o meu corpo amolecer por completo e eu percebi que o meu coração começou a desacelerar. Eu olhei para minha amiga do lado e eu implorei com as últimas forças: por favor, chama uma ambulância, eu acho que eu vou desmaiar. E então eu desabei no chão, apagando completamente. Eu não me lembro de mais nada daquela noite, eu não me lembro do socorro, não me lembro da chegada ao hospital. Eu só fui abrir os olhos no dia seguinte, deitado em uma maca de pronto-socorro, cheias de coisas presas nos meus braços. Eu estava tomando soro, muitas medicações. Eu olhei para o médico assustado e eu perguntei o que tinha acontecido. O médico me olhou com uma cara muito séria e ele falou: mocinha, você é uma jovem de muita sorte por estar viva hoje. Você teve uma overdose severa ontem à noite. A maconha que você fumou estava batizada com altos níveis de PCP, que é uma droga sintética altamente perigosa. Eu tinha 16 anos de idade, irmãos. Quando eu percebi a gravidade da situação, o meu primeiro pensamento foi de pura depressão. Eu olhei para o teto e eu perguntei: Deus, por que o Senhor me salvou? Eu só queria morrer. O meu namorado me traiu, tudo que eu faço dá errado, eu só faço os meus pais sofrerem. A minha mãe chorava noites inteiras ajoelhada por causa da minha rebeldia. Eu sentia que a minha vida não tinha o menor propósito. Parecia que eu era controlada por uma força maligna, uma maldição que me empurrava para um buraco cada vez mais fundo e eu não tinha forças para levantar. Eu voltei para casa carregando aquele fardo de morte na alma, sabe? Trancada no quarto com pensamentos suicidas e uma vergonha que me impedia de olhar nos olhos de qualquer pessoa. Mas, irmãos, o inimigo é astuto, porque pouco tempo depois da overdose, o meu ex-namorado pegou um ônibus de Brasília e ele apareceu lá em Vacaria. Ele começou a me vigiar, ficava me esperando no ponto de ônibus depois da escola. Ele vinha com aquela conversinha mole: olha, vamos voltar, eu errei, mas eu te amo, vamos consertar as coisas. E no começo eu ignorei, eu virei as costas, mas ele foi muito persistente. Ele aparecia lá todo dia, insistindo sem parar. Até que na minha fraqueza emocional eu cedi, eu aceitei voltar com ele, irmãos. Essa foi uma das piores decisões da minha vida inteira, porque assim que nós reatamos, a máscara dele caiu. Ele se afundou pesado no alcoolismo, nas drogas. O relacionamento então ficou muito violento, a gente quebrava o pau por qualquer coisa. Eu passei a ter um medo pavoroso dele. Ele começou a demonstrar um comportamento de psicopata. Ele me ligava no meio do dia, dizendo que estava me observando. Ele descrevia a roupa exata que eu estava vestindo e o lugar onde eu estava sentada. Eu ficava em pânico, tremendo, vendo que aquilo não era normal. E no meio desse cenário de puro terror psicológico, eu descobri que eu estava grávida. O meu mundo então caiu de uma vez só. Eu era uma menina, não tinha estrutura nenhuma, com medo da reação dele e dos meus pais. E então eu criei coragem e eu contei para o meu pai e para minha mãe. É claro que eles choraram, eles ficaram decepcionados com a situação, mas o amor de pai falou mais alto e eles me acolheram. E eles disseram: minha filha, nós vamos te apoiar, vamos te ajudar a cuidar dessa criança, ela não tem culpa de nada, Deus pode fazer dela uma grande mulher de Deus. Mas quando eu contei para o meu namorado, em vez de assumir a responsabilidade, a mente dele perturbou de vez. Eu senti que agora ele tinha um controle total sobre a minha vida, eu estava totalmente presa a ele. O vício dele em álcool piorou muito, e o ápice da crueldade aconteceu quando eu estava grávida de 7 meses. Eu me lembro que nós fomos numa festa de aniversário e eu comecei a conversar de forma inocente com uma amiga minha que ele odiava. Ele viu aquilo de longe, cruzou o salão com os olhos vermelhos de raiva, me pegou pelo braço e falou: vem aqui para fora agora, eu quero conversar com você.
E assim que nós pisamos no estacionamento, estava um breu naquele local, ele deu um soco na minha cara. Nossa, aquilo doeu demais. Ele tinha esse surto, sabe, de raiva, de ódio. Ele começou a berrar, ele começou a me acusar de coisas absurdas. E com o impacto do soco, eu caí no chão na hora. A única reação que eu tive foi de me encolher na posição fetal, abraçar a minha barriga de 7 meses com toda a força do meu corpo e clamar na minha mente para que ele não chutasse a minha filha. Eu fiquei em estado de choque. Eu cheguei em casa com o olho completamente roxo, o rosto inchado, hematomas pelo corpo. E aí no dia seguinte eu passei camadas e camadas de maquiagem para tentar camuflar a violência. Na escola as pessoas percebiam o inchaço e elas perguntavam o que tinha acontecido e eu inventava mentiras. Eu falava, eu tropecei e caí em casa, eu sou muito desajeitado mesmo. E então eu me tornei cúmplice do meu próprio agressor. Eu comecei a cobertar as monstruosidades dele e as coisas só pioraram. O clima com os meus pais ficou insustentável porque eles viam tudo o que estava acontecendo. Mas na minha cegueira, eu decidi arrumar as minhas malas e me mudar de vez para a casa dele. Dá para imaginar? Esse foi o maior erro da minha juventude. Morando sob o mesmo teto, eu virei testemunha ocular da destruição dele pelo álcool. A minha filha nasceu e a rotina de terror continuou. Eu me lembro que teve uma noite que eu dei o peito para minha bebê, eu coloquei ela para dormir no berço e eu deitei na cama. Pouco depois eu ouvi a porta da frente bater com força. Era ele, completamente embriagado. Eu fechei os olhos e eu fingi que estava dormindo em um sono profundo, porque o meu corpo tremia só de ouvir os passos dele. E eu abri um pouquinho o olho e eu vi que ele enfiou a mão dentro de uma gaveta e puxou uma arma de fogo. O meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu comecei a clamar em pensamento, pelo amor de Deus, por favor, Senhor, me ajuda. Deus, entra com providência. Ele caminhou até a cama, ele me sacudiu com brutalidade e ele gritou, acorda, acorda agora. Eu abri os olhos, fingindo que eu estava com susto, que eu tinha acabado de acordar, e ele simplesmente encostou o cano gelado da arma direto na minha testa. Ele olhou nos meus olhos com um olhar diabólico e ele falou de forma pausada, se você inventar de largar de mim algum dia, eu estouro a sua cabeça. Eu te mato, hein? Irmãos, o pavor foi tão grande que o meu corpo congelou. Eu não conseguia chorar, eu não conseguia gritar, porque eu sabia que se eu me rebatesse, ele puxaria o gatilho. Então eu pensei comigo mesma, é hoje, eu vou morrer hoje à noite dentro desse quarto. Eu mantive a calma pelo instinto de sobrevivência, eu não respondi nada. Assim que ele cambaleou de volta para a cozinha para pegar mais bebida, eu levantei num salto, eu peguei minha filha no colo e me tranquei no outro quartinho da casa. E aí eu caí de joelhos no chão, abraçada com a minha bebê, e eu chorei um choro desesperado. Eu comecei a falar, Senhor, me tira desse pesadelo ou eu vou morrer aqui dentro. Vai ser eu, vai ser a minha filha ou vão ser nós duas. Deus, pelo amor de Deus, abra uma porta de escape para mim. E na manhã seguinte, eu juntei as minhas últimas forças e eu tomei a decisão definitiva de romper aquela corrente. Eu esperei ele sair e eu liguei chorando para os meus pais. Eu falei, pai, mãe, por favor, me perdoem. Venham me buscar, senão ele vai me matar. E eles não pensaram duas vezes, eles foram até lá onde eu estava, mas como estava demorando muito, eu fui passear numas lojas, eu fiquei horas e horas esperando eles, até que eles chegaram, nós fomos na delegacia, abrimos um boletim de ocorrência e nós entramos com uma medida protetiva de urgência contra ele. Eu cortei todo e qualquer tipo de contato e ele ficou proibido por lei de chegar perto da criança. E passaram-se então vários meses de calmaria. Até que um dia começaram a chegar boatos de conhecidos dizendo que ele tinha mudado radicalmente. Eles disseram que ele tinha reconhecido seu erro, que estava frequentando as reuniões dos alcoólicos anônimos, que ele tinha entrado para a igreja e que agora estava buscando a Deus e que o sonho dele era falar comigo para pedir perdão e tentar ser um pai presente. Irmãos, no fundo da minha alma, uma voz muito sutil soprou assim, não vai não, não atenda, não dê ouvidos. Hoje eu sei que aquilo era o discernimento espiritual, era o Espírito Santo de Deus tentando blindar a minha vida. Mas infelizmente eu era muito imatura, principalmente espiritualmente. Eu só lembrava de Deus nas horas do desespero, quando a corda apertava no meu pescoço, algo que eu me arrependo profundamente hoje. Eu ignorei a voz do Espírito Santo. E quando ele me ligou com aquela voz mansa, dizendo que tinha mudado, eu acreditei. Ele falou, Amanda, eu mudei, eu tô limpo. Eu só queria uma chance de ver a nossa filha, de conversar sobre como nós podemos fazer as visitas de um jeito amigável. Vamos sair para jantar no restaurante para a gente conversar em paz? Vamos fazer isso?
Então, eu pensei na minha filha crescendo sem pai, eu achei que ele merecia um voto de confiança e eu respondi: tudo bem, a gente pode conversar. Ele perguntou se podia me buscar em casa à noite e eu concordei. A minha ingenuidade, o meu coração bom, de sempre acreditar no melhor das pessoas, me entregou de bandeja mais uma vez nas mãos do inimigo, e o preço que eu quase paguei foi a minha própria vida. Eu deixei a minha bebê em casa com os meus pais e eu entrei no carro dele. No começo da viagem, o clima estava normal. Nós estávamos a caminho do centro da cidade, onde ficavam os restaurantes, mas de repente eu percebi que ele fez uma conversão brusca e pegou um caminho completamente oposto. E eu conhecia bem a região. Ele entrou numa estrada de terra, uma estrada de mão única, que dava num comércio. Só que estava um breu, estava muito escuro, e as únicas luzes eram dos faróis do próprio carro. Naquele momento o medo disparou no meu peito. Eu olhei para o lado, eu perguntei: ei, que caminho é esse que você está pegando? O restaurante não é por aqui. Só que ele ficou em silêncio absoluto. Ele ficava olhando fixamente para a estrada, com as mãos firmes no volante. O estômago começou a revirar de pavor. Eu gritei: para onde é que você está me levando? Me fala, me responde. E do nada, ele bateu a mão no painel, ele travou todas as portas do carro e jogou o carro para dentro de um matagal enorme, muito escuro. Eu entrei em desespero, eu comecei a puxar a maçaneta da porta, tentando pular do carro em movimento, mas antes que eu fizesse qualquer coisa, ele voou em cima de mim e ele começou a me dar socos na minha cabeça. Eu apanhei por alguns instantes e quando eu comecei a recuperar a consciência, ainda meio zonza, eu ouvi os xingamentos dele de longe. Ele continuava me batendo com muita fúria. E eu me lembro perfeitamente de quando ele deu a volta no carro, ele abriu a porta do passageiro, agarrou meu corpo pelos cabelos e me arrastou para o meio de uma poça de lama gelada que tinha ali. Estava chovendo muito e o chão era pura lama e o frio estava cortando a minha pele. Ele me jogou ali no chão, eu estava completamente indefesa, fraca, sem forças nas pernas para me levantar e correr. Ele continuava me batendo e eu pensei: agora chegou o meu fim. E então me lembrei do Salmo 91, que o meu pai sempre nos ensinava a decorar nos momentos que a gente estivesse passando por lutas. Eu comecei a orar aquele salmo na minha mente e eu comecei a clamar com todas as minhas forças. Em pensamento eu falava: Deus, eu não quero morrer assim, eu não quero morrer desse jeito, Senhor. A minha filha está me esperando em casa. Oh Deus, me salva. E então, depois dessa oração, de repente eu vi que ele parou de me bater, ele correu de volta para o carro e bateu a porta. Ele ligou o motor, engatou a marcha ré, manobrou o carro na terra e apontou os faróis direto para o meu corpo que estava caído na lama. Ele acelerou o motor então com muita força. O carro estava vindo na minha direção em alta velocidade para passar por cima de mim. Eu fechei os meus olhos e eu gritei com toda a alma: Jesus, me ajuda! Irmãos, olha só como que é o sobrenatural de Deus. No momento exato em que o carro ia me esmagar, do nada, do absolutamente nada, no meio daquela noite, daquele breu, surgiram 3 homens ali. Eles correram na velocidade da luz. Eles seguraram meu corpo pelos braços e me arrancaram do rumo que o carro estava tomando. O carro passou batido pelo lugar onde eu estava. E como que você explica 3 homens estarem caminhando no meio do mato, naquele breu? Não tem explicação nenhuma. Aquilo foi um milagre, foi um livramento de Deus. E assim que eles me colocaram no lugar seguro, aqueles 3 homens partiram para cima do carro dele. Eles arrancaram ele do banco do motorista, imobilizaram ele e começaram a segurar ele até que as viaturas da polícia chegaram. Com certeza alguém ali na estrada tinha chamado a polícia. Eles chegaram no local com as sirenes ligadas. Ele foi preso em flagrante. E nós passamos por várias audiências no Tribunal de Justiça. Eu me lembro de olhar nos olhos do juiz, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, e eu implorei por uma atitude da lei. Eu falei: Excelência, pelo amor de Deus, se o senhor soltar esse homem da cadeia, ele vai cumprir a promessa dele. Ele vai me matar ou vai matar a minha filha. Eu tenho medo todo dia, eu acho que vai acontecer alguma coisa. E o juiz então olhou para mim, ele percebeu que eu estava com medo, ele viu que eu não tinha saída. E então, graças a Deus, ele manteve ele preso, ele cumpriu muitos anos de pena, mas eu confesso que os traumas ficaram enraizados na minha alma. Eu vivia em um estado de paranoia constante, um medo que me sufocava. Eu saía na calçada de casa olhando para trás a cada 2 passos. Eu achava que ele ia pular dentro de um carro para me agredir. A minha mente não conseguia aceitar que ele estava preso. A ansiedade então começou a fazer parte da minha vida.
Irmãos, a coisa era tão séria que eu ligava para o SAMU praticamente toda semana. Na primeira vez que eles foram me socorrer lá em casa, com o meu coração parecendo que ia explodir, o socorrista mediu a minha pressão, ele fez os exames e ele falou: "Olha, minha filha, você não está tendo um infarto não, isso que você tem é uma crise aguda de pânico." E eu gritava com ele, revoltada. Eu dizia: "Você está errado, vocês não entendem nada, o meu coração está parando, e se eu morrer aqui, a culpa é de vocês." E aquilo foi se repetindo 2, 3, 4 vezes, até que os atendentes já sabiam o meu nome quando eu ligava. E eles falavam: "Calma, Amanda, você está tendo somente um ataque de pânico, respira fundo." Eu sentia, irmãos, que o meu mundo tinha desmoronado por completo. A agonia de não ter como sustentar a minha filha pesava mais do que o meu próprio medo. E foi nesse momento, de necessidade extrema que a próxima armadilha o diabo já tinha preparado. Eu precisava urgentemente de dinheiro para comprar fraldas, para comprar comida, para pagar os estudos. E o pequeno salário que eu ganhava e um emprego simples de dia não dava nem para o começo do mês. E foi aí que eu reencontrei uma antiga amiga que me viu desesperada e me fez uma proposta. Ela perguntou: "Olha, Amanda, se você estiver precisando de dinheiro rápido, de muito dinheiro, eu tenho um esquema no meu trabalho. Você quer vir conhecer comigo?" E na hora do desespero, eu aceitei o convite. Ela me levou direto para uma dessas casas noturnas de striptease de luxo da cidade. Quando eu pisei naquele ambiente pela primeira vez, com aquelas luzes vermelhas, aquela música alta e aquela atmosfera pesada, o meu estômago embrulhou. Eu olhei para minha amiga e eu falei: não tem condições de eu fazer isso aqui não é para mim, vamos embora." E eu fui falar com o gerente para ver se tinha vaga para trabalhar como garçonete de balcão, mas ele foi bem direto: "Para garçonete nós não temos nada aqui, a nossa necessidade de verdade é dançarinas de palco." Eu olhei para o teto, eu pensei nas contas atrasadas em casa e eu acabei cedendo à pressão. Eu tomei 3 doses de bebida forte para anestesiar a vergonha e o meu nome foi chamado e eu subi no palco. Irmãos, o dinheiro é uma isca de Satanás. Eu fui sugada para aquele mundo de uma forma assustadoramente rápida. O que eu passava o mês inteiro penando para ganhar no meu emprego normal, eu faturava em uma só noite de trabalho naquela casa noturna. E eu fui engolida por aquela vida frenética de ostentação, bebidas caras, drogas sintéticas. E por trás de todo aquele glamour de fachada, eu comecei a testemunhar coisas extremamente sombrias. A maioria dos homens que frequentavam aquele lugar não eram monstros, eram apenas almas profundamente solitárias, pessoas vazias. Eles só queriam um pouco de afeto, só que eles pagavam por isso. E muitos clientes pagavam uma fortuna em dinheiro só para eu sentar no sofá e escutar eles se desabafando. Tinham homens de idade, empresários casados, jovens ricos, solteiros. Alguns eram agressivos, mas a maioria só queria preencher mesmo um vazio existencial. Aquilo virou um vício psicológico na minha cabeça porque eu achava que podia ter o dinheiro que eu quisesse na hora que eu bem entendesse. E com o faturamento da noite, eu comprei um carro 0 km. Eu paguei todas as mensalidades da minha faculdade. Eu dava do bom e do melhor para minha filha. A gente viajava nos fins de semana e eu conseguia fazer ainda uma poupança. Eu me sentia a dona do mundo, cheia de poder, de controle. Mas a verdade é que a conta chega, irmãos. Quando as luzes da boate se apagavam e a maquiagem escorria no chuveiro lá de casa, a depressão voltava com muita força. Eu continuava sendo a mesma mulher sozinha, cheia de ansiedade, com a alma ferida. Eu não tinha paz naquele lugar e para conseguir aguentar o pique de trabalhar em 2 turnos sem dormir, eu me afundei de cabeça nas drogas pesadas. Eu comecei a usar êxtase e cocaína diariamente. Eu usava a droga para conseguir ficar acordado no trabalho e eu bebia para conseguir apagar quando chegava em casa. Era um ciclo de destruição disfarçado de sucesso. E muitas das mulheres que trabalhavam ali comigo estavam presas pelos mesmos motivos, ou pelo vício do dinheiro fácil, ou pela dependência química, ou por traumas de abuso que destruíram a identidade delas, fazendo com que elas ficassem ali anos e anos. Elas achavam que a vida delas se resumia àquela humilhação. Eu me lembro que tinha muitas garotas universitárias inteligentíssimas que entravam com o foco de juntar uma grana e sair, mas a grande maioria acabava se destruindo naquele ambiente de trevas. Até que chegou a noite em que Deus pesou a mão e Ele fez isso por misericórdia. Nós tínhamos saído em um grupo de dançarinas depois do encerramento do expediente para comemorar em um bar da região, e eu bebi além da conta. Quando eu peguei o meu carro de madrugada para voltar para casa, no meio do caminho eu avistei a polícia.
Eu fui parada na blitz, os policiais identificaram a embriaguez e na minha mente totalmente alterada pelas drogas e pelo álcool, eu perdi o controle e eu comecei a desacatar a autoridade. Eu comecei a brigar fisicamente com as autoridades que estavam na ocorrência e o resultado foi o pior possível. Eu fui algemada, fui jogada na viatura, autuada por embriaguez ao volante e agressão contra a autoridade. E ali dentro daquela cela fria de viatura, eu desabei em prantos. Foi um choro de puro desespero. Eu olhei para o chão da viatura e eu gritei: Deus, por que a minha vida é essa desgraça? Por que tudo tem que ser assim? E naquele momento, irmãos, no meio do barulho do motor da viatura, eu ouvi uma voz audível, uma voz mansa, falou fundo no meu coração. Preste atenção no que a voz me dizia. Deus falou assim comigo: até quando você vai continuar lutando contra mim? Quando é que você vai render a sua vida inteira nos meus braços? Eu nunca tinha ouvido nada parecido com aquilo. Eu sabia que era uma voz mansa, uma voz simples, e eu comecei a soluçar de um jeito que eu não conseguia respirar. E eu respondi com o coração machucado: agora, Senhor, agora! Me ajuda, Pai, porque sozinho eu não consigo mudar. E quando me jogaram naquela cela fria da delegacia, que parecia ser o fim da minha linha, na verdade virou um lugar onde eu tive um grande encontro com Deus. E eu fazia sempre a mesma oração: Deus, eu não sei como sair dessa vida. O vício é maior do que eu preciso da tua ajuda, Senhor. Me ajuda, Deus. E então eu me lembro que eu estava totalmente sóbria, porque Deus foi me limpando do álcool, do efeito das drogas, e a partir dali eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Foi a coisa mais maravilhosa que eu já experimentei na minha vida. E eu começava a pensar, muitas vezes eu chorava por causa dos arrependimentos do passado. Eu comecei a pensar por que eu fiz tantas besteiras na vida, por que eu fui tão descuidada. E aí eu me lembro que numa noite o Senhor falou comigo: minha filha, eu agora tenho a sua total atenção. Eu passei todos esses anos tentando falar com você, te chamando pelo nome, mas você estava com os ouvidos espirituais tapados. E agora você está pronta para mim. E eu me lembro que eu falava: Senhor, eu te aceito, eu vou sempre te aceitar na minha vida. Nunca mais eu quero me afastar de ti. E olha só como foi o cuidado de Deus, irmãos, porque poucas semanas antes de eu ser presa, eu tinha começado a conversar de uma forma descompromissada com um rapaz. E esse rapaz hoje, para a glória de Deus, é o meu marido. Assim que eles me libertaram, eu saí da cadeia e eu fui para casa. Ele me ligou e ele me fez um convite. Ele me falou: Amanda, eu estava orando por você nesse tempo todo. E a minha mãe me ligou agora há pouco e ela pediu para te avisar que vai acontecer um retiro espiritual só para mulheres lá na igreja dela no próximo fim de semana. E ela sentiu no coração te convidar. Você quer ir? Naquela hora eu comecei a tremer de emoção. Deus tinha me ouvido tão rápido lá na cela que ele já tinha preparado tudo. E eu falei: claro, fala para sua mãe que eu vou sim, com toda certeza. E então eu contei tudo para ele, tudo que eu vivi na minha vida, tudo que eu tinha passado ali naquela prisão e na decisão que eu tomei. Naquele mesmo dia nós começamos a conversar e não paramos mais. Hoje eu sou muito feliz com ele. Eu louvo a Deus porque ele não me tratou de acordo com os meus pecados. E eu decidi contar toda essa minha história nos detalhes para te mostrar que a melhor decisão da minha vida foi entregar a minha vida para Jesus. Já faz muitos anos que eu estou firme nos caminhos dele e eu nunca vou sair desse caminho. Eu já fiz muitos jejuns, eu já fiz muitas orações, mas hoje eu entendo que não é por aquilo que eu faço. É somente pela graça e misericórdia de Deus, porque quando eu não fazia nada de bom, mesmo assim Deus me amou, Deus me livrou, e eu estou aqui hoje para falar com você que está me ouvindo. Eu estou aqui para te dizer que Jesus te ama muito. Isso não é mentira, isso não é uma ilusão. Lembra que eu falei no começo que eu gostava muito de cantar? Hoje eu canto na igreja, as pessoas sentem a presença de Deus. Hoje eu posso dizer que eu sou completa, não por causa do meu esposo, sim, ele é uma bênção na minha vida, não por causa da minha filha, ela também é um presente de Deus, mas sim porque o meu coração foi preenchido com uma paz que só Jesus pode dar. Oh, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior, eu estou de volta, espero que você tenha gostado aí desse testemunho. Olha, eu fui muito impactado. Eu não sei se você reparou, mas ali ela falou sobre coisas inofensivas, né? Que ela começou a se interessar, a ter curiosidade, e aquelas foram portas que abriram para o mundo espiritual. Coisas como horóscopo, tarô, simpatias, tabuleiros de brincadeira, sabe? Tome cuidado com tudo isso, porque não vale a pena arriscar a sua alma por curiosidade.
E vocês pais que estão me ouvindo, o meu conselho é o seguinte: vigie os seus filhos de dia e de noite. Não confie cegamente. Sonde o celular se você tem filho adolescente. Procure saber de tudo que eles fazem na internet, os jogos que eles jogam. Olha, tem tanta coisa boa, mas também tem muita coisa errada. Então não pense assim: o meu filho está totalmente blindado, ele nunca vai se afastar de Deus. Eu espero que não, mas você tem que fazer a sua parte, tá bom? Eu não vou prolongar mais, mas agora a única coisa que eu te peço é para que você compartilhe esse testemunho. Aqui embaixo do vídeo tem uma setinha apontada para a direita, clica nela, seleciona o WhatsApp e envie para o maior número de pessoas. Tenho certeza que Deus vai falar ao coração delas e o Senhor vai te usar poderosamente. Amém? Eu vou deixar aqui na tela também 2 testemunhos para você assistir. Tenho certeza que você vai gostar muito. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.